Sim, vou só aqui fazer uma Sim, questão muito inicial, não é? Um bocadinho começando pelo, nós também temos aqui uma discussão, também queremos abrir aqui ao público, sem dúvida. E se calhar começando aqui com o que nos juntou aqui hoje, não é? Pensar como é que a ciência cidadã pode ser uma inovação metodológica para a investigação, e acho que todos vós o referiram. hum, e é muito interessante algumas coisas que mencionaram aqui, eu estou-me a lembrar até mesmo desta combinação dos dados de ciência cidadã com outros dados, nesta questão de quais é que são as motivações também para poderem envolver os outros investigadores e qual é que é a própria motivação da academia para participar nisto. Portanto, se vocês tivessem que, de repente, dizer a outros investigadores dos vossos institutos de que forma é que a ciência cidadã é uma inovação metodológica para a vossa investigação, como é que vocês o diriam? E qual é que era a mensagem que passariam se tivessem que fazer uma comunicação interna? Eu posso dizer qualquer coisa e eu só dizer que, é assim, esse tipo de mensagem nós, quando criámos o Biodiversity for All em 2010, tivemos logo essa questão e nessa altura era muito difícil, foi muito difícil chegar às universidades e falar em ciência cidadã e falar na existência destes dados. Eu acho que neste momento é muito mais fácil. Eu acho que já é reconhecido a importância da ciência cidadã, de que de facto os dados que vêm ficam disponíveis para os investigadores, é um manancial de dados em locais onde eles nunca terão oportunidade de chegar, portanto, acho que neste momento é muito mais fácil, inclusivamente, como ouvimos aqui também até na sessão de abertura, não é? A própria FCT já o reconhece, portanto, no fundo há um reconhecimento hoje em dia da ciência cidadã que não havia há uns anos atrás. Portanto, de qualquer maneira, eu acho que quer pela forma, no fundo, pela quantidade de informação que nós recolhemos, mas também, e eu acho que isso é muito importante, pelo facto de envolver, eu acho que pronto, eu sou daquelas pessoas que sou uma grande convertida, eu acredito mesmo na ciência cidadã desde o início, e portanto eu acho que não só pela questão dos dados, que é fundamental, mas porque o mundo vai precisar que os cidadãos se convençam e, no fundo, se relacionem com os cientistas muito mais do que está a acontecer nos dias de hoje. E, portanto, só eu acho que a ciência cidadã é que faz esta ponte tão bem, a comunicação de ciência também o faz, mas, de facto, a ciência cidadã é muito efetiva nesta ligação entre cidadão e cientista. E eu acho que isso é um ponto fulcral para o nosso futuro. Pronto. Concordo com a Patrícia, de facto agora parece-me mais fácil, para mim nunca foi um problema explicar às pessoas a importância da ciência cidadã, portanto a ciência cidadã para mim é mais um método científico, é mais uma componente, é mais uma metodologia científica para fazer ciência e eu acho que os resultados dos projetos, os outputs, aquilo que sai, aquilo que é publicado, falam por si só sobre a importância dessa técnica e desse método mais que qualquer outra coisa. O problema aqui é só não é uma coisa fácil de fazer, ciência cidadã. Pronto. Exige alguma paciência, exige muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Principalmente no meu caso, onde, como eu disse, todas as observações têm de ser revistas para que os dados tenham, para se verificar se aqueles dados têm qualidade ou não. E, portanto, isso dá muito trabalho e, portanto, a maior parte das pessoas desiste. Acham que é giro, que é interessante e depois desistem. E também dá muito trabalho fazer a comunicação dessa ciência, desse trabalho. Ensinar o método científico às pessoas que não sabem e fazer a comunicação dos dados. O que é que estamos a fazer com os dados? O que é que já sabemos sobre isso? As pessoas querem saber e isso é importante, mas isso também toma tempo. É preciso tempo para pensar nas coisas, saber como dizê-las. São coisas que nós também não estamos preparados para fazer. Para mim compensa. E eu acho que para uma pessoa que ouve e que vê os resultados, por exemplo, do projeto, que é um projeto simples, vê que compensa do ponto de vista científico. E também compensará do ponto de vista das pessoas, do público. Eu não tenho, em 10 anos de projeto, eu não tenho um único, como é que se diz o nome? Hater. Ou por outra. Nunca recebemos um comentário maléfico, maldizente, negativo sobre o projeto. Em 10 anos, hein? Todos os comentários são positivos. Quando aparecem é obrigada pelo vosso trabalho, continuem. Porque nós
gostamos de explicar às pessoas. E o que nós vimos foi que as pessoas de facto não sabiam nada sobre os animais que aparecem ali na orla costeira, na zona entre marés, né? E querem muito saber, as pessoas gostam muito de saber, de facto. E, portanto, para mim compensa, mas dá muito trabalho fazer isso tudo, todas essas componentes. Também não é fácil ter essa multidisciplinariedade, agora estava ali a falar com a jovem que faz comunicação e estava-lhe a dizer, eu faço comunicação, mas eu não sei se a estou a fazer tão bem como deveria, porque de facto nunca tive formação em comunicação. Portanto, há aqui coisas muito complicadas, ou muito trabalho, e acho que a principal razão porque eu não tenho muitos colegas a fazerem projetos de ciência cidadã, e porque é que os projetos de cidadã não pululam por aí, é porque de facto é difícil. Mesmo que a ideia seja interessante e que eles comecem, às vezes é difícil continuar, e é difícil continuar no tempo. Pronto, é isso. E, bem, a parte do evidente, que é aproximar a ciência da sociedade, no nosso caso, o que a ciência cidadã nos permite também é conseguir aumentar significativamente a quantidade de dados, de diversidade de dados que conseguimos recolher. Há muitas atividades de campo também que são que dão muito trabalho, tipo as sementeiras, as colheitas, e aí realmente faz uma diferença clara o fato de poder contar com cientistas cidadãos. Queria aqui dar mais tempo ao Omar sempre para falar, porque eu já roubei o tempo todo da apresentação. E eu, só para ser clara, eu não estou a fazer projetos de ciência cidadã, quem está a fazer projetos de ciência cidadã é o Omar e todos os outros investigadores do ITQB. Mas eu só vim aqui falar por causa precisamente dessa dificuldade, da importância das estruturas das instituições para apoiar precisamente das instituições ou de onde seja que os projetos estejam inseridos. Eu também acho que grande parte do sucesso destes projetos, e o Omar poderá ou não confirmar o que eu estou a dizer, é também o facto de haver um gabinete dedicado à ciência cidadã, com uma pessoa dedicada à ciência cidadã, com outras pessoas que se vão portando em projetos específicos, e conforme vamos ter, por isso é que eu estava a dizer, os prémios, os pequenos projetos, tudo isso ajuda a ir tendo contratar pessoas que podem estar a apoiar nesta estrutura de apoio que permite que existam áreas de experimento onde depois os projetos podem trabalhar em cima. Seria muito difícil pôr toda esta carga em cima dos investigadores. Pronto, eu só era para dizer que eu não sou como a Patrícia, eu fui um São Tomé, não acreditava na ciência cidadã e pronto, agora cá estou. Mas realmente para mim, embora os dados sejam importantes, para mim a parte que eu mais aprecio, mais gosto realmente é o envolvimento das pessoas com a ciência e no nosso caso é com a botânica, mas pode ser qualquer coisa, porque é verdade que é uma forma de termos, isto vai soar mal, mas tipo mão de obra barata, pode ser, mas para mim o objetivo principal é realmente envolver, e quando uma pessoa se envolve, acarinha qualquer, seja o que for. E para mim a ciência cidadã tem essa parte que mais me toca, mais me interessa. Só para falar aqui um bocado relativamente à envolvência da investigação e também falando um bocado mais especificamente do que está envolvido no Gela Vista, sinto muito que estes projetos de ciência cidadã, as pessoas, ao terem o gosto de estarem envolvidos nestes projetos, acabam por elas individualmente também transmitirem esse gosto às pessoas envolventes. E acho que isso é uma coisa que é de louvar, porque vamos a ver, isto está um grupo todo envolvido nesse projeto, e depois lá está, era como o Omar estava a referir, que às vezes é impossível nós estarmos em todo lado a toda a hora, e de facto envolver as pessoas comuns neste tipo de recolha de dados acaba por ser super importante. E para nós, para a investigação, ou nós, para os dados serem mais fiáveis, termos tudo do início ao fim, ou pelo menos anual e tudo mais, é importante para que nós conseguimos comparar com os dados que temos no laboratório. E para o nosso caso, já lá vista, foi de todos o projeto em que mais contribuiu para que nós possamos extrapolar os nossos resultados para o ambiente natural, digamos assim. Portanto, falo de já à vista, mas os outros projetos igualmente serão interessantes para o estudo nas áreas específicas.
Portanto, acho que é sempre bom ver estes resultados. Tenho aqui uma questão que chegou por e-mail de uma investigadora da Universidade de Coimbra a trabalhar em meta-investigação, em particular na área de incentivos e avaliação da investigação. E ela questiona, as distinções nacionais referidas isto é para o ITQB, as distinções nacionais referidas são de entidades externas ao ITQB, ou outras instituições, pensando a nível institucional, há alguma forma de incentivar, reconhecer e recompensar a qualidade e impacto deste tipo de metodologias? Por exemplo, são considerados em mecanismos de contratação e promoção? Obrigada. Então vou aqui passar. Quer dizer, podemos recolher mais. Já agora eu queria só dizer que nós temos cerca de 50 pessoas a assistir-nos online, portanto pode ser que surjam aqui mais questões. Mas se calhar passo já e vamos. Ora bem, correndo o risco de me estar a esquecer de alguma distinção, porque são muitos projetos e há coisas diferentes a acontecer, a distinção nacional que me ocorre primeiro é a distinção interna à universidade, não ao ITQB, e é uma distinção que, como eu dizia, não tem a ver com distinguir ciência cidadã. É um prémio que se chama Agir Diferente na Nova, que recolhe boas práticas dentro da universidade. Portanto, não tem a ver, não há nenhuma categoria de ciência cidadã nessas boas práticas, existe recursos humanos, informática, tipicamente para serviços. E, portanto, nós até concorremos com o projeto, e um bocadinho sem saber bem até em que categoria o encaixar, e depois fomos, não me lembro em qual é que concorremos, mas fomos reencaixados no empreendedorismo, acho que é. Portanto, foi nessa categoria que nos puseram. E a distinção foi interna à universidade, mas não foi interna ao ITQB, portanto, eu, apesar de tudo, considero que é um reconhecimento externo a quem estava a trabalhar. Em relação à pergunta de se é reconhecido ou não, neste momento a avaliação dos investigadores, o regulamento é da Nova, portanto isto não é um mérito necessariamente do ITQB, embora nós no ITQB levemos esta forma de avaliação muito a sério, contempla mesmo as 4 dimensões da carreira de investigação, portanto a investigação, a docência, a gestão e a ligação a emissão, que inclui tudo o que tem a ver com a ligação à sociedade, onde está de facto quer o empreendedorismo, quer a comunicação de ciência, quer as atividades de divulgação, e tudo isto, até pela cultura da comunicação de ciência que nós temos na casa, e eu acho que isto também é importante, tudo isto é valorizado no momento da avaliação. A avaliação é feita por uma comissão externa, internacional, portanto, cada investigador que faz a avaliação valorizará estas dimensões da forma que entender, mas os investigadores podem decidir que percentagem da sua avaliação é que consideram que, por exemplo, esta componente tem. Se acharem que 50, não sei agora, há limites de percentagens, mas os limites são bastante amplos, se acharem que é uma percentagem grande do seu trabalho que é dedicado às áreas de ligação à sociedade, então podem dar uma percentagem grande no momento da avaliação, dizer eu quero que 30% da minha avaliação seja isto, e isso será assim considerado, portanto, se forem bem classificados nessa área. Portanto, eu diria que há, não sou capaz de dizer, porque cada recrutamento tem um júri diferente, então eu não consigo dizer que todos os júris valorizem da mesma maneira, mas que os mecanismos estão lá e que se os investigadores também quiserem utilizá-los, eles existem, isso existe. Eu não faço parte do painel, mas queria só acrescentar uma coisa relativamente ao conhecimento. Eu acho que ficou claro aqui pela apresentação, e aí não há dúvidas que faz parte da avaliação, que é a produção de artigos científicos. E a quantidade deles que surgiram já aqui nesta apresentação, saídos desta prática de ciência cidadã. E, portanto, também isso, e essa não há dificuldades nenhumas nas avaliações, é uma forma de pensarmos sobre a importância que tem. O que mencionaste acho que é extraordinariamente importante, mas aqui se prova que há produção científica daquela que é muito fácil de avaliar. É só para completar, além dos artigos, há as teses, mestrados e doutoramento, isso também são outputs. Mesmo estes prémios e estas distinções acabam por aparecer e ser valorizados nos currículos, portanto, todas estas coisas contam, claro que sim. Olá, boa tarde. Antes de mais, parabéns pelas vossas apresentações. Alguns dos projetos, nomeadamente o Biodiversity for All, já o conhecia bem. Eu estive envolvido num projeto que trabalhou durante algum tempo em colaboração com o Biodiversity for All. A minha questão é mais uma reflexão que eu gostava que partilhassem comigo essa reflexão, que é o seguinte. Eu estava aqui a ver essa apresentação, reforça a minha preocupação,
que a Patrícia disse ali que há 50 e tal mil observadores regulares. Se não entendo. 50 e tal mil só é 5% da nossa população, considerando que são todos portugueses, provavelmente não são. Quando às vezes ouço assim um determinado museu ou um Ciência Viva, e bem, estava muito satisfeito por uns 180 mil pessoas. Bem, com um bocadinho de sorte, metade é estrangeiro, são 9% da nossa população. Isso preocupa-me um bocadinho, porque, porque houve ali um colega que disse assim, envolver a ciência na sociedade. Nós temos de pensar um bocadinho também ao contrário, como é que a gente envolve a sociedade na ciência. Infelizmente, para muita gente ainda é uma coisa um bocadinho esotérica, não é? Onde é que eu quero chegar? Ouvir o vosso comentário sobre aquilo que estou a dizer, é claramente, isto é um assunto que tem começado logo desde pequeninos. Eu não sou da área educacional, mas claramente esta cidadania, fala-se tanto de cidadania, nas disciplinas de cidadania. Até houve uma certa polémica sobre essa disciplina, se não me engano, no secundário, mas claramente tem que estudar desde pequenino. A cidadania, neste caso, ambiental, não é? Enfim, aqui, defender da nossa dama, porque se não for assim, nós não, é difícil estar a motivar mais cidadãos. Eu acho que é muito bom 50 mil, 100 mil, mas é francamente pouco, nós somos 10 milhões. E obviamente vocês devem conhecer, estamos aqui a falar de uma elite de pessoas, uma determinada qualificação académica, económica, etc. Claramente a maior parte da população, infelizmente, muita gente, não está ainda sensibilizada para estas questões da ciência. Claramente. E não claramente porque também em casa não há essa sensibilização, é tão simples quanto isso. Portanto, nós temos que começar aqui a mudar um bocadinho este paradigma e queria ouvir a vossa opinião sobre isso e começar logo desde muito pequenos a motivar a sociedade para que, quando forem adultos, ou jovens ou adultos, comecem efetivamente a não ser 50 mil, mas a ser 500 mil, porque aí já era um valor meio mais 50. Desculpem, 50 mil não é 5%, enganei-me. São 0,5%, não é? 500 mil é que seriam 5%, já não era mau. Portanto, ainda fico um bocadinho mais, não digo deprimido, não é? Porque eu sou um otimista por natureza, mas pronto. E pronto, era esta reflexão que eu gostava de deixar aqui e obrigado mais uma vez. 50 mil não são os regulares, ou seja, 50 mil é os que se calhar nós fomos fazer uma apresentação e eles registaram-se e fizeram 2 ou 3 registros e depois nunca mais fizeram, portanto, infelizmente ainda é pior. O meu otimismo foi porque, de facto, em 2009, quando nós criámos, aquilo que nos disseram é que não íamos chegar a ninguém e que isto ia ser muito difícil, que nós não somos um país de naturalistas, que ia ser muito complicado e, portanto, todos os pequenos ganhos ficamos muito contentes. E, de facto, temos uma comunidade a crescer muito, mas é uma preocupação porque, de facto, somos poucos comparativamente com aquilo que podíamos ser. Toda a razão, é uma elite, não está cá a Hélia nem a Elizabeth, elas diriam que isto é pregar para convertidos, é verdade, mas é um esforço que se está a criar e que eu acho que cada vez mais há jovens, há mais escolas envolvidas. Infelizmente eu não tenho, se calhar por causa do trabalho que fiz no Oceanário, não tenho o otimismo de que, se calhar quando chegamos muito pequeninos, mas depois muitas vezes perdemos-los na adolescência, portanto se calhar ganhamos muitos jovens que gostam muito e que separam o lixo e que são muito, muito entusiastas, mas depois às vezes não mantêm esses hábitos no futuro. Portanto eu acho que tem que ser uma coisa trabalhada nas várias fases da vida, das várias fases passando pela infância, mas depois muito também na adolescência e cada vez mais as escolas têm um papel importante e eu acho que as coisas estão a melhorar muito, mas ainda há um caminho longo para fazer e é uma preocupação que temos. Temos agora, por exemplo, umas pessoas, um aluno de mestrado que vai começar uma tese com escolas para perceber para que é que as escolas usam os dados que estão a registrar na plataforma e eu acho que são caminhos, pronto, são muitas coisas paralelas que têm que se fazer. Gostávamos muito de chegar a populações mais desfavorecidas, gostávamos muito de chegar a grupos, mas precisamos de mais financiamento, portanto nem sempre é fácil, mas estamos a trabalhar para isso, pronto. Mas é um problema, sim. Eu sei que não falou para mim, mas eu tenho uma opinião sobre isso. Primeiro, eu não acho que seja uma elite, porque o Gela à Vista tem, por exemplo, pescadores que nos mandam a informação. Eu acho que os pescadores não podem ser considerados a elite em lado nenhum do mundo, muito menos nesse país. Portanto, são pessoas que gostam do mar, são pessoas que têm interesse, no meu caso em específico, são pessoas que têm interesse, que olham para a natureza e que olham para aquilo que estão a ver com outros olhos. Mas eu acho que mais importante que essa educação ambiental é ensinar ciência. E, portanto, eu estou aqui no Instituto Politécnico e tenho pena que não estejam aqui pessoas que trabalham nos programas
das escolas do ensino, mas eu acho que tem que se ensinar a ciência, tem que se ensinar o método científico, desde pequenos. Os miúdos têm que ter interesse em saber porque é que as coisas acontecem, porque é que aquela planta é verde, porque é que aquele animal é cor de laranja quando é cozido na água, quando ele era quase que transparente. Portanto, os miúdos vão querer saber essas coisas, porque é que o céu é azul. E isto são tudo questões que os levam à ciência, que os levam a querer saber mais sobre o ambiente que os rodeia, qualquer que ele seja, e que os leva depois, à medida que vão crescendo, continuarem interessados, uns em plantas, outros em gelatinosos, outros em coisas aéreas, outras em fungos, e haverá mais participação naturalmente. Portanto, para mim, o que eu não vejo nos programas, enquanto a minha filha cresceu, eu quase que não via o método científico a ser ensinado nas escolas. E a minha filha foi para a área das ciências, por isso acabou por aprender. Mas miúdos que vão, por exemplo, para as outras áreas, passam todo 12 anos de ensino e não sabem nada sobre o método científico, não sabem nada sobre ciência, o que é uma coisa simples e básica que se pode ensinar a qualquer uma pessoa e que se pode explicar qualquer coisa simples sobre o que é que acontece ou não. Portanto, mais importante que a educação ambiental é ensinar o método científico nas escolas. Mas isso é a minha opinião só. Há um projeto que é a Ciência Viva nos Pátios, que eu adoro. Eu quando vou com os miúdos que são pequeninos e vou e falo de plantas, falo de polinizadores, vê-se que gostam imenso. Ou seja, eu acho que tem que haver mais projetos desse tipo, mas depois continuar, porque esses miúdos, eu às vezes tenho pena porque vejo que às vezes, não, este projeto normalmente em escolas públicas, às vezes em ambientes menos favoráveis e percebe-se que todo esse interesse vai esmorecer com o tempo. Então tem que ser uma coisa continuada, porque os miúdos são super curiosos. Então, flores e insetos, invertebrados, eles adoram. Eu acho que é puxar por aí, puxar, porque é verdade que pode chegar aos 14, 15 anos e já os perdemos. Eu, de facto, acho que nós temos aqui alguma sorte. Nós estamos num contexto, de alguma forma, privilegiado, mas não privilegiado no sentido das elites, privilegiado no sentido em que, neste momento, Oeiras tem precisamente isso. A estratégia para ciência e tecnologia em Oeiras é pensada desde os pequeninos até aos anos a seguir, e até às populações adultas, não é? E, portanto, eu concordo, nós não podemos só fazer coisas para os pequeninos, e eu também já acreditei mais que se ao menos nós começássemos de pequeninos, tudo era maravilhoso, porque já estamos a fazer isto há alguns anos e já percebemos que mesmo os que começamos com pequeninos, de alguma forma, não é isso que resolve todos os problemas do mundo, e, portanto, também isso também nos podia levar mais longe, onde é que está então a resolução destes problemas. Mas a outra coisa que eu queria dizer, e apesar dos projetos do ITQB são muito diferentes destes projetos que ouvimos, porque não são projetos de massa, não é? São projetos em que as pessoas vão ao instituto e estão envolvidos, ou estão envolvidos na recolha das amostras, ou são projetos de dimensão mais pequena em termos da quantidade de pessoas, mas não são necessariamente só para elites, e isto também faz. Lá está as tais estruturas que estão envolvidas na implementação dos projetos. No Oeiras Experimenta, por exemplo, há uma preocupação grande em trazer populações vulneráveis, trazer, por exemplo, bairros que são menos privilegiados, ou trazer a Associação CAIS, ou trazer o centro educativo. Portanto, há esta preocupação e lá está, temos o apoio do município que nos dá o transporte para trazer as pessoas até ao instituto. Portanto, tudo isto tem que ter todo um contexto, por isso é que eu digo, é muito difícil que algumas destes projetos existam soltas, não é? Precisam de todo um contexto que permita que elas aconteçam. E pronto, eu acho que temos que trabalhar em todas as frentes que pudermos. Sem dúvida. Sim, acho que muito obrigada a este painel, acho que foi muito enriquecedor e acho que aprendemos imenso, muito obrigada. Agora fazemos uma pequena pausa para comer um bocadinho. Muito obrigada ao Politécnico de Santarém. Até já. Só para quem está online, vamos retomar às 4:15, está bem? Até já, obrigada.